O milionário barbeiro zomba do mendigo negro na barbearia e sofre uma virada humilhante. Na pequena cidade de Sabará, havia uma barbearia que mais parecia um templo da vaidade. Felipe, o barbeiro milionário, exibia seu sucesso com um sorriso arrogante. Seu salão de luxo era decorado com cristais, cadeiras de couro e um cheiro de colônia que competia com a brisa fresca da manhã. Ele era conhecido não apenas por sua habilidade com as tesouras, mas pela maneira como fazia questão de exibir sua riqueza. Enquanto seus clientes sentavam-se nas cadeiras, ele os elogiava, mas sempre deixava um resquício de desprezo, como se a pobreza fosse uma praga contagiosa. E ali, na porta da sua barbearia, estava Miguel, um mendigo negro com uma aparência desgastada, mas que carregava um brilho silencioso nos olhos. "Olha quem saiu debaixo da ponte", Felipe zombou, olhando do alto de sua superioridade. Os risos ecoaram pela barbearia. Miguel, no entanto, sorriu. Ele sabia que por trás das off era um homem que havia visto a vida em suas formas mais duras, mas também em momentos de beleza. Enquanto Felipe cortava cabelo e fazia comentários mesquinhos, Miguel ouvia. Ele não precisava da aprovação de ninguém, mas o que aconteceu naquele dia tinha algo de especial. Após mais uma provocação, Miguel se levantou e disse em voz baixa: "Você não sabe quem eu sou, Felipe." Os risos diminuíram. As palavras pairaram no ar, e por um momento a arrogância de Felipe vacilou. "Ah, claro! Para onde você vai, mendigo?" Felipe desdenhou. Mas algo em Miguel fez sua mente correr. O mendigo falou sobre uma herança, um passado escondido que mantinha atado ao seu sofrimento. Ele revelou que, apesar de ter vivido na rua, suas origens eram de uma família poderosa que havia se dividido, deixando seu nome e fortuna à espreita. Felipe, envolto em ganância, viu uma oportunidade brilhante. Um homem vestido em trapos e com um sorriso enigmático poderia ser a chave para mais riqueza. Dias se passaram. Eles se encontraram mais vezes. Felipe conta a Miguel sobre seus sonhos, suas ansiedades. Miguel, com seu jeito calmo, falava sobre a vida e a sabedoria que havia adquirido nas ruas. O mendigo não era o que pareciam. O que começou como manipulação estava se transformando em algo mais profundo. Mas a verdade não tardou a aparecer. Uma reviravolta inesperada deixou Felipe sem chão, quando Miguel revelou o peso de sua história e as razões pelas quais se escondia. Cada encontro passava a ser uma batalha interna para Felipe. Ele via o mendigo não como alguém a ser menosprezado, mas como um reflexo de suas próprias inseguranças e preconceitos. E ele começou a questionar se realmente queria ser amigo de Miguel ou apenas controlar sua fortuna. Neste embate de sentimentos e segredos, um dilema moral surgiu. Felipe se viu dividido entre a avareza e a verdadeira conexão que estava formando. Entre o passado turbulento de Miguel e a riqueza que poderia conquistar, a pergunta surgia em sua mente como um eco: até onde ele iria para obter o que desejava? E será que a amizade poderia sobreviver à avareza? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Felipe estava perdido em seus pensamentos, a mente uma tempestade dela. O que ele pensaria ao descobrir que por trás daquela aparência simples havia não apenas um homem, mas uma história de riqueza e dor? Era um dilema que o consumia. Poderiam eles realmente ser amigos? Ou Felipe estava apenas escondendo a avareza atrás de um manto de simpatia? Mas então, tudo mudou de forma abrupta e assustadora. Enquanto Felipe tentava se concentrar no que Miguel dizia, de repente, a porta da barbearia se abriu com um estrondo. Um homem alto e robusto, com um olhar impiedoso e cicatrizes que contavam uma vida de batalha, entrou. Seu rosto estava contorcido em raiva. Os sorrisos na barbearia se apagaram instantaneamente. Ele gritou: "Miguel, você não deveria estar aqui." Todos os olhares se voltaram para Miguel, que congelou como se tivesse levado um tapa na cara. Felipe sentiu seu coração acelerar. Miguel se tornou um estranho em um instante. "Quem é esse cara?" murmurou um cliente, a tensão enchendo o ar pesado da barbearia. "Eu não tô mais na sua dívida, Jorge. Eu não pertenço a você." Miguel respondeu, sua voz trêmula e firme ao mesmo tempo. O controle emocional de Felipe escorregou entre seus dedos. As palavras de Miguel ecoavam como um alarme. Um alarme que revelava algo muito mais profundo. As expressões dos clientes foram de curiosidade para assombro. Enquanto o homem, Jorge, se aproximava de Miguel, os olhos brilhando de fúria. "Você pensou que poderia escapar de mim? De nossa família? O que você quer? Ladrão de fortuna?" Gritou, fazendo o chão da barbearia tremer sob suas palavras. Era um prenúncio de um desastre prestes a acontecer. Felipe sentiu um nó na garganta. Ele agora se via no centro de um conflito devastador. A imagem que tinha de Miguel, o mendigo sábio e solene, estava se desmoronando. Miguel não era quem pensava. Ele era parte de algo muito maior, e isso tornava tudo mais confuso. Jorge então se virou para Felipe, como se percebesse a sua presença apenas naquele momento. "E você, chapéu de ouro? O que tá fazendo na vida desse homem? Namorando sua miséria?" Um silêncio mortal tombou sobre todos. Os risos que antes enchiam a barbearia agora eram murmurros nervosos. Felipe então se sentiu em uma posição vulnerável e sua aura de riso e superioridade derreteu. Miguel sempre o intrigou, mas esse homem era um verdadeiro mistério. "Calma, Jorge!" Miguel bradou enquanto tentava se erguer. Mas as palavras eram como ventos que não o levavam longe. Era uma batalha interna, um verdadeiro duelo entre o orgulho e o medo. A intimidação que Jorge exibia fazia cada fibra do corpo de Miguel tremer. Um momento de silêncio. Um grito poderia explodir a tensão. O que ninguém esperava foi que a porta se abrisse novamente e uma mulher de cabelos desgrenhados e olhos determinados surgisse. "Chega!" ela gritou. "Eu sou a irmã de Miguel. Eu não deixarei que você faça isso com ele." A revelação cortou o ar como uma lâmina. A barbearia, que até então era um espaço de ego e vaidade, agora era um palco de verdades devastadoras. Felipe sentiu as pernas fraquejarem. Os olhos de Miguel e da mulher se encontraram, e uma onda de emoções tumultuadas passou entre eles. A cidade encerrou a respiração. Felipe começou a perceber que ele estava no meio de algo muito além de uma simples amizade. Era um horror e uma beleza. Os segredos estavam se desvelando, e a teia da vida deles mudava drasticamente. Um eco de gritos e sussurros reverberou pela barbearia, enquanto cada pessoa ali sentia que seus próprios segredos estavam prestes a ser expostos. Felipe percebeu que não estava apenas lidando com um mendigo.
mas com um legado de dor e uma rede de traições que poderia mudar tudo. E a pergunta pairou nos ares confusos. Quão longe ele realmente estava disposto a ir para descobrir a verdade e o que isso significaria para sua própria vida. Miguel e a mulher de cabelos desgrenhados, que se apresentou como Clara, estavam no centro de uma tempestade. Os olhares na barbearia mudaram de curiosidade para choque absoluto. Jorge, furioso, se virou para Clara. E você? O que sabe sobre ele? Você deve ser outra ovelha desgarrada da família, gritou. Sua voz ressoando nas paredes com um eco ameaçador. Diante da cena, Felipe estava paralisado. Ele olhava de um rosto a outro, sem conseguir processar o que estava acontecendo. Miguel, o mendigo, tinha uma irmã? E por que um homem tão ameaçador como Jorge estava atrás dele? O ar estava pesado com uma tensão insuportável, quase palpável. Clara respirou fundo, sua voz tremendo. George, você não entende. Nós precisamos enfrentar o passado. O Miguel não combina com isso, disse ela, apontando para a expressão de desespero no rosto de Miguel. Mas Jorge não queria ouvir. Ele avançou. Cada passo dele era como um trovão na barbearia, e os clientes se afastavam, deixando um vazio inquietante. Você não é nada sem mim, Miguel. Ficou muito tempo desaparecido, mas eu vou recuperar o que é meu, Jorge gritou. As palavras cortavam como lâminas, e Felipe sentiu um frio na espinha. O mendigo antes sábio estava agora sem defesa em sua própria barbearia. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, algo mais chocante aconteceu. Da porta, a mãe de Miguel apareceu. Seu rosto era uma máscara de dor e raiva. Jorge, o que você está fazendo aqui? Não me faça lembrar do que você fez. Ela gritou, e as palavras dela pareciam abrir uma ferida. A barbearia se transformou naquele momento. Agora um campo de batalha emocional. Miguel olhou para sua mãe, perdido entre a alegria e a tristeza. Mãe, eu pensei que você estava longe de tudo isso. Ele respondeu, a voz grossa de emoção. O público observava em silêncio absoluto. As revelações estavam surgindo, e a verdade parecia uma montanha que todos finalmente estavam enfrentando. Eu não pude ficar com você. Fui forçada a deixar a cidade. Mas você não pode esconder para sempre seu passado. Essas pessoas não sabem quem você realmente é. Sua mãe continuou, e o último elo da teia se desfez. O ambiente estava em chamas de segredos desvelados. Olhou para Miguel. Você é um herdeiro, Miguel? O que realmente aconteceu com sua família? Seus olhos eram uma mistura de choque e preocupação. Enquanto aguardava a resposta, Jorge se aproximou de novo, pronto para atacar. Isso não importa. O que importa é o que eu vou fazer com você agora. E lançou. Mas Felipe, perdido e cansado de tudo aquilo, interrompeu. Chega, chega! Não vamos mais jogar esses segredos de um lado para o outro. Felipe gritou, as palavras saindo com mais força do que ele esperava. O olhar dele era resoluto. As vozes mudaram, e ele se virou, encarando Jorge. Você não pode simplesmente entrar aqui e ameaçar as pessoas. A atmosfera esquentou com sua bravura. O silêncio foi quebrado quando Miguel, em um momento de fraqueza, disparou. Você ficou por essa vida toda, enterrando segredos que podem destroçar todos nós, e não será aqui que você vai desviar o foco da verdade. A multidão sentiu o peso das palavras, e cada respiração parecia ser um sopro de coragem entre os que estavam ali. Mas então, uma nova voz surgiu. A verdade não é o que você pensa, Miguel, disse uma mulher que havia ficado na porta, observando tudo com um olhar enfurecido.
Você não faz ideia do que realmente está por trás disso tudo. As palavras dela pairaram no ar como uma nuvem carregada. Ninguém sabia quem ela era, mas seus olhos continham um segredo que parecia mais forte do que qualquer um que havia sido revelado até agora. As emoções estavam à flor da pele. Miguel olhou para Clara e sua mãe, mas agora seu rosto espelhava desespero e confusão. O que isso significa? A pergunta ecoou, carregada de um peso angustiante. O destino deles estava se desenrolando diante de todos, e a atmosfera estava carregada de tensão e expectativa, como um fio prestes a se romper. E o que essa mulher sabia? O que poderia mudar tudo? A pergunta pairava no ar pesado, enquanto a barbearia, que antes era um templo de vaidade, se tornava um campo de batalha de revelações chocantes e prometia uma transformação que poderia desmantelar. Miguel olhou para a mulher, na porta, e sentiu seu coração disparar. Ela tinha uma expressão intensa, como se carregasse um segredo que poderia arruinar tudo. "Quem é você?" ele perguntou, a voz falhando. Jorge se aproximou, o olhar ameaçador, mas Clara e a mãe de Miguel estavam em pé, firmes. A barbearia estava prestes a explodir. "Meu nome é Laura", a mulher disse. Sua voz era calma, mas havia um peso que poderia ser sentido no ar. "Eu sou a verdadeira herdeira da fortuna da família de Miguel." Essas palavras foram como uma bomba. Todos ficaram em silêncio, boquiabertos, enquanto a revelação se instalava. "Como assim, verdadeira herdeira?" Jorge esbravejou. Seus olhos estavam cheios de fumaça. Miguel estava paralisado, a mente a 1000 por hora. Laura continuou. "Eu sou filha do tio de Miguel, o que significa que a fortuna pertence a mim, não a vocês." Os olhares se voltaram para Miguel, que estava lutando para entender. Mas como isso é possível? As perguntas se acumulavam sem resposta. Laura respirou fundo. "Sua mãe escondeu tudo, Miguel. Ninguém queria você mais perto da riqueza. O que aconteceu com você foi parte de uma trama que ainda não acabamos de desvendar." A tensão na barbearia subiu. Jorge estava desesperado e furioso ao mesmo tempo. "Você não pode simplesmente entrar aqui e afirmar isso." "Você é uma intrusa!" ele gritou. Mas clamores de pessoas na barbearia começaram. A expressão de desespero em Miguel cresceu. Ele não sabia em quem confiar. "Mas você não sabe o que essa fortuna realmente representa", Laura continuou. Seu tom estava mais urgente agora. "É uma maldição, Miguel. Uma maldição que destruiu nossa família. E você precisa saber o que realmente aconteceu, antes que seja tarde demais." As palavras dela deixaram um eco, como se o ar estivesse carregado de relâmpagos. Os clientes estavam sussurrando, alguns olhares cheios de compaixão, outros cheios de dúvida. Felipe sentou-se em silêncio, sentindo o peso da situação. Ele se aproximou de Miguel, colocando a mão em seu ombro. "Estamos aqui por você, Miguel. O que você decidir, faremos juntos." Mas antes que Miguel pudesse responder, Jorge, em um ímpeto de raiva, avançou em direção a Laura. "Você não vai destruir o que resta da minha família. Você não pertence aqui." E nesse momento, o inesperado aconteceu. Laura, com um reflexo rápido, puxou de sua bolsa um documento. Um testamento antigo que exibia a assinatura de um avô que Miguel nunca conheceu. "Este é o único caminho para a verdade. Se você não acredita em mim, então veja você mesmo." Ela estendeu o papel, desafiando Jorge. Mas Jorge não estava preparado para isso. Em um surge de desespero e raiva, ele empurrou Laura, que perdeu o equilíbrio e caiu. O documento voou pelo ar, deslizando até a mesa de corte, onde Miguel o pegou, os olhos arregalados. Todos na barbearia esperaram o desfecho daquele momento dramático.
Miguel leu o que estava escrito. E quando o fez, viu a verdade que mudaria tudo. Uma revelação tão chocante que não só viraria seu mundo de ponta cabeça, mas também engatilharia um conflito que ele nunca imaginou que teria que enfrentar. A fortuna que todos erguiam como um estandarte de poder era, na verdade, uma armadilha, cheia de dores e traições que converteriam a barbearia em campo de batalha. O que Miguel faria? Poderia ele ignorar a verdade que pulsava diante dele? O que isso significaria para todos ali? As vozes começaram a se misturar enquanto a tensão aumentava, e a barbearia, em meio a toda aquela confusão, nunca mais seria a mesma. E a pergunta insistiu em ecoar na mente de todos. Será que a verdade realmente li? Miguel olhou para o documento em suas mãos, a revelação esmagando-o como um peso insuportável. Seus olhos sistematicamente escaneavam as palavras, mas as letras pareciam dançar. Entre a confusão e o desespero, ele sentiu algo começar a queimar dentro dele. Tudo isso, todo esse tempo, ele murmurou, sem saber se estava falando consigo mesmo ou com todos ao seu redor. A barbearia estava em silêncio, como se o mundo tivesse parado. Jorge se aproximou, o rosto vermelho de raiva. Você não pode acreditar nela. Ela é uma impostora. Sua voz soava como um trovão. As pessoas na barbearia começaram a murmurar, os olhos se voltando para Miguel, esperando sua reação. Mas Miguel já estava em outro lugar, pensando nas palavras que acabara de ler. Laura, segura de si, começava a se aproximar novamente. Eu não sou uma impostora, Jorge. A verdade está nas palavras deste testamento, ela disse, tentando manter a calma. Jorge ignorou. Ele estava fervendo e a tensão na sala só crescia. Miguel, atordoado, ainda lutava com a revelação. Mas o que isso significa para mim? Para nós todos? Ele olhou para a mãe, que estava a poucos passos dele. Seus olhos estavam cheios de dor. Significa que você tem escolhas, Miguel. Você não é a vítima que sempre pensaram que era. Você tem um legado, Clara disse. Sua voz misturava emoção e urgência. Mas Miguel não pôde se concentrar. Ele precisava entender tudo, e isso parecia lhe escorregar entre os dedos. E se eu não quero essa fortuna? E se tudo isso for uma maldição? Ele questionou. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito cortou o ar. Uma figura familiar estava nos fundos da barbearia. Era Roberta, sua antiga amiga de infância. Com os olhos arregalados, ela tinha um semblante severo. Miguel, você precisa saber a verdade sobre o seu passado, ela gritou. E a atenção de todos foi imediatamente capturada. Os rostos na barbearia se viraram de novo, agora em um misto de espanto e expectativa. O quê? O que você sabe, Roberta? Miguel perguntou, seu tom carregado de ansiedade. Ela respirou fundo e continuou. Sobre quem você realmente é e quem realmente está por trás de sua família. O silêncio era palpável, e as palavras pareciam reverberar contra as paredes decoradas da barbearia. Jorge, furioso, gritou, cale-se, você não tem nada a ver com isso. Mas Roberta não se intimidou. Tenho tudo a ver com isso, Jorge. Eu conheço os segredos que você escondeu durante anos. O que fez com a família de Miguel? O ar se tornou gelado, e a tensão se intensificou a cada segundo. Miguel olhou para Roberta, o coração em chamas. O que você está dizendo? Que segredos? Ele implorou. E naquele momento, ela se aproximou, a expressão dela transformada em uma máscara de determinação. Se você acha que a fortuna é sua herança, saiba que ela também é uma maldição por causa de algo que aconteceu muito antes de você nascer. Todos na barbearia pareciam sem fôlego.
Miguel estava perdido em suas próprias memórias, tentando encaixar as peças daquele quebra-cabeça grotesco. Você está dizendo que Jorge tem algo a ver com isso? Ele questionou, sua voz tremendo. Sim, e não sou a única que sabe. Há mais pessoas envolvidas, Miguel. E não são exatamente quem você imagina que sejam. E esta fortuna, esse legado que todos querem, não é o que pensam. Está manchado com traição e tragédia. Roberta disparou, suas palavras cortantes como lâminas. Nesse instante, Miguel sentiu um nó na garganta. O mundo à sua volta começou a girar. A barbearia, a imagem de conforto e vaidade, agora parecia um palco de horror. As revelações estavam explodindo como um furacão. Ele estava em choque. Laura, Clara e sua mãe estavam em sua mente, procurando entender qual era a verdade. Mas o que realmente aconteceu? Miguel gritou, sua voz alta no ambiente tenso, e quando todos esperavam uma resposta, o chão sob seus pés começou a tremer. Uma explosão repentina aconteceu nas proximidades, e a barbearia inteira começou a balançar como um barco no mar agitado. O barulho estava ensurdecedor. As paredes pareciam querer ruir, e um grito ecoou em meio à confusão. Neste momento de caos, entre a fumaça e os estilhaços, a verdade que Miguel tanto buscava poderia finalmente emergir. Mas agora, tudo o que ele tinha eram incertezas e a sensação de que o mundo ao seu redor estava se desfazendo. E a pergunta pairou pesada na mente de todos. Seria essa explosão o começo do fim? Uma chance de reviravolta para buscar a verdade que estava escondida sob camadas de mentiras. Miguel olhou para o documento com os olhos arregalados, uma torrente de emoções invadindo seu peito. O chão tremia sob seus pés e o som da explosão ecoando parecia um aviso de que tudo estava prestes a mudar. A tensão na barbearia era insuportável. Jorge avançou para Laura, mas Miguel não pôde mais suportar. Chega, que toda essa verdade venha à tona agora. Sua voz ressoou como um trovão. A reação foi instantânea. Ponto. Roberta deu um passo à frente, sua expressão determinada. Mas você não sabe o que realmente se esconde nisso tudo, Miguel. Essa fortuna é uma maldição, ela gritou, sua voz alta, quase desafiante. O murmúrio de desconforto cresceu entre os presentes. O que você quer dizer com isso? Laura, mais calma, olhou nos olhos de Miguel. A fortuna pode não ser um presente, Miguel. Pode ser um fardo. A história de sua família está impregnada de traições e dor. E aquelas pessoas que você pensa que são seus amigos? Ela apontou para Jorge. Ele sabe mais do que diz. A fortuna não é só dinheiro e propriedades. É também sobre poder e controle. Seu destino está interligado ao dele de maneiras que você nem imagina. Nesse momento, o chão tremeu novamente e um estrondo fez as janelas na barbearia vibrar. Todos os olhares se viraram para a porta, que se abriu como se estivesse prestes a se rachar. Alguém estava prestes a entrar. Uma mulher de cabelos brancos como a neve, com uma expressão de dor. Atravessou a entrada. Assim que a viu, Miguel sentiu o coração parar. Mãe! A palavra escapuliu de seus lábios. Ela se aproximou, o olhar fixo em Miguel. Meu filho, eu falei para você ficar longe de tudo isso. A voz dela tremia, cheia de emoção. Miguel não sabia o que pensar. Você sabia de toda essa verdade e não me contou? Laura interviu, olhando com preocupação para a mãe de Miguel. Você não deveria estar aqui. É perigoso. Perigoso? Está aqui a única forma de você entender quem realmente é, Miguel. O seu passado está prestes a se entrelaçar novamente com o presente. E Jorge, ele não é o que parece. Sua mãe soltou essa frase como se estivesse jogando uma bomba no meio da barbearia. Os olhos de Jorge se arregalaram, enquanto ele se aproximava lentamente.
O que você quer dizer? A raiva em seu olhar começava a se misturar com uma sombra de medo. O que mais escondem de mim? Com a tensão crescendo e o clima ficando cada vez mais perturbador, Miguel sentiu que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. A mulher de branco então olhou para o centro da sala e gritou: "A verdade não é só sobre dinheiro. Miguel, você pode ser o verdadeiro herdeiro, mas Jorge tem uma conexão ainda mais profunda com tudo isso." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Todos na barbearia estavam paralisados, assistindo a cena se desenrolar como se estivessem sob o encantamento. O coração de Miguel batia rápido e sua mente girava. "O que você quer dizer? O que você está insinuando?" Ele se sentia puxado entre três mundos: o mundo de sua infância, o mundo cruel e real, e o mundo da verdade que ele não conseguia tocar. Jorge, agora visivelmente nervoso, recuou um passo. "Vocês estão loucos. Não podem me envolver nisso. Não sou parte de nada disso." Mas Miguel continuava: "Fale." Então a mãe dele respirou profundamente. "Você não é apenas um mendigo, Miguel. Sempre esteve em nosso meio, protegido pelas sombras. E Jorge, ele é seu irmão." As palavras dela cortaram o ar como uma faca. A revelação deixava todos atordoados. Miguel sentiu a sala girar. Ele olhou para Jorge, que parecia destroçado, em choque enquanto suas lágrimas começavam a surgir. O que isso significava? A barbearia, antes um espaço de vaidade e arrogância, tornava-se um cenário de revelações devastadoras. E ainda havia mais. Havia uma maldição em jogo, segredos esperando para ser desvendados. Miguel sentiu o chão sair de sob seus pés. O que essa verdade significava para eles? Ele tinha que descobrir, antes que tudo se desmoronasse ao seu redor. E o caos que se abateu sobre a barbearia não era mais apenas sobre uma fortuna, mas sobre o tipo de família que nunca soube que tinha, e o que com isso vinha. Um sentimento de desespero pairava no ar. Como iriam enfrentar essa nova realidade? Miguel olhou para o documento em suas mãos, as palavras parecendo dançar na sua visão. A revelação de que Jorge era seu irmão o deixou em choque. Ele mal conseguia processar tudo. O ar estava tenso, e o silêncio pesado se espalhou pela barbearia, como se todos esperassem por algo mais. E foi então que a porta se abriu novamente com um estrondo, fazendo todos se virarem. Um homem alto, vestido de negro, entrou. A expressão no rosto dele era sombria, e ele segurava algo nas mãos. Era um envelope marrom, amassado e carcomido. O clima na barbearia mudou instantaneamente. O homem avançou sem dizer nada, os olhos fixos em Miguel. "Eu espero que você esteja preparado para o que vai descobrir", ele disse, quebrando o silêncio com uma voz profunda e grave. Era uma afirmação, não uma pergunta. "Quem é você?", perguntou Miguel, o coração acelerando. A tensão era palpável. "Eu sou David, seu verdadeiro advogado", o homem continuou, ignorando a confusão ao seu redor. "Desculpe por não me apresentar antes, mas as circunstâncias exigiam discrição e urgência." Miguel franziu a testa, a mente girando. "O que você quer dizer? O que está acontecendo?" As palavras estavam prestes a sair como um grito, mas ele se forçou a manter a calma. Laura olhou para David, um olhar de reconhecimento passando entre eles. "Você sabia que ele viria, não sabia?", perguntou ela. "Isto não é o lugar para esta conversa", David respondeu, olhando em volta como se a barbearia pudesse engolir todos eles. "Mas é urgente que você, Miguel, saiba a verdade sobre a fortuna e sobre a sua família." Ele estendeu o envelope para Miguel.
Miguel hesitou antes de pegar, ainda não acreditando no que estava acontecendo. Os clientes observavam, os olhos arregalados, alguns murmurando em voz baixa. Jorge estava paralisado, a raiva e o medo lutando em sua expressão. "O que você tem aí?" Ele exigiu saber, avançando um passo. "Segredos", respondeu David. A voz tranquila, mas carregada de significado. "A verdade que todos vocês temem. A verdade que poderia mudar tudo." Miguel abriu o envelope e puxou de dentro um documento amarelado, suas mãos tremendo. Então um grito cortou o ar. Clara, a irmã do mendigo, desabou no chão, segurando a cabeça como se estivesse prestes a desmaiar. "Não, não pode ser verdade!" ela exclamou, a voz cheia de desespero. O olhar dela passou rapidamente de Miguel a Jorge, e depois para David, como se estivesse tentando entender como tudo se interligava. Davi fez uma pausa, parecendo pesar a situação. "Aqui está o que você precisa saber. A fortuna, os bens, a herança, tudo isso não é o que parece. Existe uma ação judicial contra a família que pode destruir tudo." Miguel olhou para ele, atordoado. "Uma ação por quê?" "O que está escrito aqui revela um segredo que ninguém queria que você soubesse. Teus pais, eles estavam envolvidos em algo muito mais profundo. Não se trata apenas de riqueza, mas de corrupção, traição e até mesmo suborno. Miguel, isso pode colocar sua vida em risco." As palavras de David eram como uma nuvem carregada prestes a desabar. O clima dentro da barbearia ficou tão carregado de tensão que o ar parecia espesso. Todos estavam aguardando pela reação de Miguel. "Mas o que você está dizendo? O que posso fazer com isso?" ele perguntou, a voz tremendo. Jorge, assustado, começou a recuar, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar. "A única maneira de você escapar dessa maldição é confrontar seu passado, Miguel. Você precisa tomar uma decisão. Seguir adiante ou lutar contra a verdade que a maioria prefere manter oculta." David pareceu estar na beira de algo maior, mas o tempo era curto. E uma mão apareceu por trás de David. Era a mãe de Miguel, e ela tinha uma expressão aterrorizada. "Não, Miguel, você não pode fazer isso. Não pode se meter com eles. Eles nunca vão deixá-lo em paz." O pânico em sua voz fazia o coração de Miguel dobrar em dor. Ali, no centro da barbearia, Miguel se viu entre o terror e a determinação. Ele tinha que decidir. O que ele faria? As cartas estavam na mesa, e a verdade estava prestes a ser revelada. E a pergunta crucial pairava no ar. Será que ele estava realmente pronto para enfrentar tudo o que seu legado continha? O passado, a fortuna, o segredo? Tudo poderia desmoronar a qualquer momento. E na sala que antes era um refúgio de vaidade, agora se tornava um campo de batalha para a verdade, transformando tudo, uma vez mais. Miguel olhou para o documento com as palavras dançando diante de seus olhos. A revelação de Jorge como seu irmão estava prestes a explodir sua mente. O clima na barbearia era de pura eletricidade. E no meio da confusão, David falou de novo, suas palavras ecoando como um trovão distante. "A verdade sobre sua família não é o que você imagina." A tensão era palpável quando Clara, ainda no chão, olhou para David, como se tentasse decifrar o mistério. "O que mais você sabe?" ela perguntou, sua voz saindo como um sussurro. Miguel estava prestes a ouvir a resposta quando outra onda de barulho pareceu deslocar o ar. A porta da barbearia se abriu brutalmente novamente.
uma figura robusta apareceu. Era um homem com a cara marcada. José, o segurança que Felipe sempre contratara, entrou, mas algo estava errado. José estava pálido, os olhos arregalados, respirando pesado. Desculpem, mas precisamos sair. Agora! Ele gritou, como se visse um fantasma. O alvoroço começou a crescer entre os clientes, olhares se cruzando, um misto de confusão e alerta. Do que você está falando, José? Perguntou Miguel, sentindo um nó se formar na sua garganta. José parecia à beira de um colapso. Eles estão vindo! Eu vi! Uma mala, uma bomba. Precisa correr. O silêncio caiu abruptamente. A revelação de José tinha o peso de um tijolo. Todos pararam. O tempo parecia ter congelado. As expressões mudaram. A barbearia, que há pouco era um centro de segredos e revelações, agora se tornava palco de um perigo real. O quê? Jorge gritou. Mas já estava claro que a adrenalina começava a tomar conta. Miguel olhou em volta. Todos para a saída. Rápido. As palavras dele tiveram um efeito elétrico. Todos começaram a se mover em um frenesi. Mas antes que pudessem alcançar a porta, um estrondo ecoou pelas paredes. Uma explosão ensurdecedora fez com que a estrutura inteira tremesse. Miguel sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Entrou em pânico. A barbearia se tornava um campo de batalha de gritos e ordens misturadas. Cuidado! Alguém gritou. Mas já era tarde demais. A porta, antes uma saída segura, agora estava bloqueada. A fumaça começou a se espalhar, e Miguel lutou para respirar. Ele olhou em volta, confuso e atordoado. Onde está minha mãe? Gritou, mas a resposta se perdeu no caos. Jorge estava em um canto, a expressão agora cheia de terror. O que está acontecendo? Ele sussurrou, como se sua vida estivesse mudando diante dele. E então, a fumaça começou a se dissipar, revelando uma cena de devastação. A barbearia, agora uma ruína, tinha pessoas em pânico tentando encontrar uma saída. Miguel olhou para David, que parecia calmo, mas seus olhos estavam cheios de desespero. O que você sabe disso tudo? Miguel perguntou, sua voz tremendo. David hesitou, mas finalmente respondeu. A bomba era uma armadilha. Eles sabiam que você estaria aqui. O legado você precisa se afastar antes que seja tarde demais. Enquanto isso, a figura de Laura saiu da escuridão com um olhar intenso. Você não tem ideia do que acaba de acontecer, Miguel. Seu olhar intenso parecia conter um mundo de segredos. A fumaça encheu a sala, e a verdade sobre a fortuna, sobre quem ele realmente era. Tudo isso parecia em risco de ser perdido. Miguel se virou, sentindo que o chão sob seus pés estava se movendo de novo. Ele olhou para os rostos ao seu redor. Clara, sua mãe, Jorge até David, e percebeu que eles estavam todos entrelaçados de uma maneira que nunca havia imaginado. Cada um deles carregava cicatrizes, segredos e agora uma explosão de caos. Então o que você vai fazer, Miguel? A voz de Laura cortou o ar pesado. O que significaria seguir adiante diante de toda essa devastação? A vida que conhecia estava se despedaçando. Aquele legado que parecia ser um presente estava se revelando uma maldição. E a pergunta cruel pairava no ar. Quem realmente estava atrás disso tudo? A barbearia, transformada em ruínas, tornava-se o novo começo ou o fim devastador? O que Miguel escolheria agora? Miguel olhou para o documento em suas mãos. A revelação de Jorge como seu irmão ainda ecoava em sua mente. O ar na barbearia estava pesado, quase irrespirável, e aqueles momentos de tensão se arrastavam interminavelmente. Laura, Clara e sua mãe estavam ali,
preocupadas. Mas o que acabara de acontecer fez o mundo de Miguel girar. E então, a colcha de retalhos de segredos se rasgou de uma vez. Você não pode confiar em ninguém, gritou David, encarando a multidão com uma expressão de urgência. A verdade pode lhe custar a vida, Miguel. Antes que pudesse absorver tudo, um estrondo profundo de fora a fez tremer. A porta da barbearia estalou e a fumaça quente infiltrou-se no espaço. Miguel viu o pânico se espalhar, as pessoas empurrando-se e gritando. O reflexo de uma luz brilhante iluminou a fumaça. Outra explosão, bem próxima. Saia, todos! Miguel gritou, mas sua voz lutava para ser ouvida. O caos tomou conta. A seção de espelhos da barbearia estilhaçou-se em um brilho ofuscante. E com isso, uma imagem parou seu coração. Entre os fragmentos de vidro, Miguel viu algo que o paralisou. No fundo da fumaça, uma silhueta familiar se aproximava. Um homem forte, com olhos conhecidamente frios e um semblante que guardava rancor. Era Ricardo, um antigo rival de sua família. Alguém que todos diziam que estava fora do jogo. Ricardo, murmurou Miguel, a mente em estado de choque. Surpresa! Ricardo gritou, seu olhar maligno refletindo a luz. Vocês pensavam que podiam escapar? A história da sua família nunca esteve tão viva. O desconforto dominou o ambiente. A presença dele provocou um pânico visceral. Miguel tinha que se movimentar, sair dali. Miguel, não! Gritou Clara, enquanto Jorge tentava se erguer, aterrorizado. O que ele está fazendo aqui? O medo crescia, mas Miguel já não tinha tempo para hesitar. E então tudo se desenrolou rapidamente. Ricardo acenou para trás e vários homens apareceram, armados, prontos para um confronto. O pânico e desespero se espalharam. As pessoas empurravam-se, gritos ecoavam pela barbearia. Miguel estava paralisado, mas sentia a adrenalina pulsar. Tudo o que sabia estava por um fio. Vocês realmente acreditaram que poderiam separar-se da família? O sarcasmo na voz de Ricardo cortava como uma faca. Essa fortuna é mais do que um legado. É uma armadilha, e você, Miguel, é o próximo alvo. O olhar dele fixou-se em Miguel. Sou eu que sou o legítimo herdeiro, e você vai sucumbir ao que foi decidido. O chão sob os pés de Miguel cambaleou. As peças do quebra-cabeça começaram a se juntar, e um terror novo cresceu dentro dele. Não apenas Jorge era seu irmão, mas havia uma guerra maior dentro da história que nem ele nem Clara conheciam. Você está mentindo! Ele gritou, a voz tremendo, tentando manter o controle. Miguel olhou para sua mãe em busca de respostas. A expressão dela era uma mistura de dor e desespero. Eu não sei, eu nunca soube, ela murmurou, como se cada palavra fosse um fardo. Laura, ali próxima, pareceu se esforçar para manter a calma. Miguel, você precisa! Mas antes que pudesse terminar, novas explosões estouraram lá fora e as janelas da barbearia estouraram em uma chuva de vidro. Um cliente que tentava escapar escorregou e caiu. Todo mundo gritou. O ambiente se tornava um verdadeiro campo de batalha. E entre a confusão, Miguel percebeu algo. Era um mapa, um pedaço de papel jogado entre os escombros. Ele se abaixou e pegou. O que tinha em mãos virou seu mundo de pernas para o ar. Isso é um mapa do antigo esconderijo da nossa família, gritou ele, a mente percorrendo instantaneamente as possibilidades. O olhar vibrante de Clara se encontrou com o dele. E ali, em meio ao caos, uma nova determinação começou a nascer. Mas justo quando Miguel estava prestes a compartilhar o que descobrira, Ricardo teve uma ideia dinâmica. Com seus homens, então disparou a ordem de um ataque.
Vamos acabar com isso aqui e agora. O verdadeiro poder será meu. E no meio da confusão explosiva, uma balança de armas e corrupção se desenhava. E cada um dos presentes precisaria decidir para que lado se posicionaria na batalha que se aproximava. E ficou a pergunta no ar. Até onde Miguel estaria disposto a ir para desvendar a verdade, mesmo que seu mundo inteiro estivesse em ruínas? As batalhas para a salvação de sua família estavam apenas começando. E a realidade era mais obscura do que jamais poderia imaginar. O caminho à frente se tornava nebuloso, como as sombras da barbearia agora desmoronando ao seu redor. Miguel estava em um turbilhão de emoções. O fumaça ainda preenchia o ambiente, obstruindo sua visão, enquanto a revelação de Ricardo pairava em sua mente como uma sombra ameaçadora. Você não pode me derrotar, Miguel. A fortuna é minha por direito. O tom de voz de Ricardo ressoava carregado de raiva e triunfo. Miguel, sentindo o medo pulsar em seu peito, olhou de relance para Jorge, que ainda está. Clara e sua mãe estavam perto, suas expressões refletindo receio. Ele precisava agir. Ninguém vai nos deter, gritou Miguel, a adrenalina percorrendo seu corpo. Nós não somos mais vítimas. Estamos juntos nisso. Com um movimento decidido, Miguel segurou o mapa que encontrou. Esse local, temos que ir até lá. Pode ser a chave para acabarmos com essa guerra. O olhar de Laura encontrou o dele, e uma faísca de esperança surgiu. Se isso for verdade, talvez tenhamos uma chance contra ele. Ponto. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, outra explosão atingiu a entrada. Os estilhaços voaram e todo o espaço mais uma vez foi preenchido por gritos. Miguel sentiu a pressão subir em sua cabeça. Vamos! Gritou para todos, puxando-os para o fundo da barbearia, longe de Ricardo e dos homens armados. Murmúrios de pânico reverberavam enquanto a fumaça os envolvia. Eles se cruzaram com clientes e desconhecidos, cada um tentando encontrar a segurança em meio ao caos. Miguel e Jorge, ao mesmo tempo irmãos e rivais, entendiam que precisavam unir forças, mesmo que o peso de suas próprias verdades ainda estivesse pairando entre eles. E então, naquele momento de desespero, Miguel viu a saída. Ali, rápido para a porta dos fundos. Ele liderou o grupo, guiando-os através da névoa espessa. Cada passo contou. Eles precisavam escapar, mas a luta ainda não tinha acabado. De repente, um estrondo mais forte do que todos os outros ocorreu. Mais fumaça, mais gritos. Miguel olhou para trás e viu Ricardo. O olhar dele estava determinado, e o caos que se formava ao redor apenas alimentava sua presença aterradora. Você não pode simplesmente fugir, Miguel. As consequências vão atingi-lo. Miguel parou, somente por um breve momento. Um nó pesado se formou em sua garganta. Ele tinha que confrontar aquilo. Você tá errado, Ricardo. Eu não sou mais seu peão. Vinganças e segredos só vão levar mais dor. Tá na hora de acabar com isso. Nesse instante, Clara e Laura o puxaram para frente. Este é o nosso momento. Vamos acabar com isso juntos, gritou Clara. Com coragem renovada, Miguel avançou, enfrentando tudo que Ricardo representava, como se a cidade inteira estivesse respirando novamente. Eles finalmente romperam a barreira da fumaça e alcançaram a liberdade. O ar fresco preenchia os pulmões de cada um. Mas atrás deles ainda havia a sombra do passado, a fortaleza das mentiras e traições. Miguel olhou para os rostos ao seu redor. Jorge, Clara, sua mãe
e Laura. Embora ainda estivessem em perigo, havia uma nova compreensão entre eles. Precisamos expor tudo isso, terminar o que foi começado, ser livres desse fardo, disse Miguel, a determinação ardendo em seus olhos. E assim, a pequena cidade de Sabará não seria mais a mesma. O peso da herança estava estampado na vida deles, mas a batalha pela verdade apenas começava. Miguel respirou fundo, sentindo a vida pulsar. Ponto. Havia algo grandioso e doloroso em se abrir ao futuro. O que iam fazer a seguir? Essa era a pergunta que pairava no ar, enquanto a cena de fuga se tornava uma lembrança constante. E os ecos das explosões poderiam sempre encontrar seu caminho de volta. Este era o momento, o início de uma nova luta. Agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como tudo isso vai se desenrolar. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância disso.